aprender um pouquinho mais, né, sobre programação, e isso é legal. Então, para iniciar, vou passar algumas informações, como eu falei para vocês, então preciso que vocês tenham um pouco de paciência e logo, logo a gente vai falar sobre o que interessa, tá bom? Então, vamos lá. O curso que a gente vai ter hoje, né, vai iniciar hoje, na verdade, que são 3 dias de curso. O curso que a gente vai iniciar hoje é o curso de Introdução à Lógica de Programação em Python. Hoje é nossa aula 1, então são 3 aulas, e aí essas 3 aulas vão ser aqui online, junto comigo, e vai ter a parte prática, que depois eu vou explicar para vocês como é que funciona a parte prática, tá bom? Nossa agenda de hoje. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a disciplina. Vamos ver aí introdução à lógica, todos os cursos que vocês vão ver. Por isso que eu sempre, o pessoal pergunta, professor, não entendo de nada de programação, não entendo de nada sobre lógica. Eu tenho condições? Tenho. Porque esses cursos que eu promovo são cursos básicos para que você dê o primeiro passo para começar a aprender uma linguagem. E aí você vai escolher qual linguagem. Tem alguns alunos que eu vejo que todos os cursos, né, que eu coloco, que a gente já vem de outros cursos, de outras linguagens que foram vistas, estão acompanhando, né? E é bom, porque aí você aprende várias linguagens e escolhe qual linguagem você quer seguir, né? A gente sabe que no mundo da programação existe aí dezenas de linguagens que você pode utilizar, cada uma com uma facilidade para um determinado ambiente, para um determinado projeto que você vai criar. E aí eu vou dar os primeiros passos para várias linguagens para que você possa escolher qual é que você quer utilizar, né? Ah, Gibson, na minha cidade aqui, no meu estado, a linguagem que é muito utilizada é o Java. Então, espera aí que no próximo curso, próxima semana, tem Java. Ah, Gibson, mas na minha cidade, no meu estado, no meu país, sei lá, a linguagem que é muito utilizada é o Python. Então, você está bem. Então, hoje começou aí com o curso de Python. Então, você já vai ter aí uma breve introdução, vai conhecer aí como é que funciona o Python, vai conhecer algumas estruturas iniciais para que você comece a programar em Python, né? E aí, aos poucos, desde o início de março, a gente está vendo aí alguns cursos como o JavaScript, o C, né? Então, várias linguagens eu passei para vocês para que vocês escolhessem aí o futuro da profissão de vocês. E aí, logo, logo, vocês vão estar aí, né? Pensando, se aprofundando naquele conhecimento e entrando no mercado de trabalho, que eu acho que é esse o pensamento da maioria e começa a fazer alguns cursos, principalmente na área de programação, né? Pensam aí e entrar no mercado de trabalho. Se não, para montar a sua própria empresa, né, montar seu próprio negócio, tá? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre a disciplina. Vou aí passar um pouquinho sobre introdução à lógica e aí um pouquinho sobre a linguagem Python. A gente não vai dar para aprofundar muito, né, que diferente da primeira vez que eu ministrei esse curso de Python, primeiro curso foram 3 horas, 2 dias, né, de 3 horas, então foram 6 horas em 2 dias. E aí o pessoal reclamou um pouquinho porque ficava muitas horas, né, na frente do computador, na frente do celular, assistindo a aula. Então, todos os cursos, de um tempo para cá, eu reduzi para 2 horas. Então, são 3 dias de 2 horas, tá? Então, ficou um pouco mais tranquilo, né? Um pouquinho mais fácil de você acompanhar aí, porque o tempo é um pouco mais curto. E aí eu dividi um pouco mais o conteúdo, tá bom? Então, vamos entender aqui como é que ele funciona. Primeira coisa, o que é que eu vou estudar nesse curso? A disciplina ela vai abordar os conceitos de lógica e de programação de computadores para a resolução de problemas através de uma sequência de instruções. Então, primeiro vamos entender um pouquinho a base, vai ser bem rapidinho, não vou prolongar muito, poderia até prolongar mais, e é interessante que vocês entendam bastante sobre lógica, que é a base para qualquer linguagem que você vai estudar, tá? Então, depois disso aí, o que é que a gente vai estudar? Os conceitos que vamos estudar variáveis, operadores e estruturas de decisão, tá? Então, a gente vai até estrutura de decisão. Poderia haver mais? Poderia, mas como eu falei, esse curso é um curso introdutório para que você dê os primeiros passos e diga, beleza, eu quero aprender Python. E aí você já vai ter condições de entender como é que é uma estrutura em Python, como é que eu executo um algoritmo em Python, tá? Então, como é que funciona? Porque cada linguagem ela tem uma peculiaridade, né? Tem algo de diferente nela, tá?
Então, você vai ver que as diferentes linguagens, cada uma vai ter ali uma estrutura, uma forma de ser tratada um pouquinho diferente. Tranquilo? Então, a gente vai ver até a parte de estrutura de decisão. Então, vamos ver aí os tipos de estrutura de decisão que é possível ser utilizadas no Python. Gibson, e aí, como é que eu faço? Depois eu vou passar algumas dicas, e aí já vou daqui a pouco passar para vocês o link da sala Google, onde já está lá disponível as 3 aulas, a de hoje, a de amanhã e a de quinta-feira, tá? E aí, uma das aulas, além dessas 3, é um material com algumas dicas. A dica é sobre o quê? Sobre a IDE que você pode utilizar, e aí eu coloquei uma IDE que é bastante utilizada, mas existe várias IDEs, a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já, tá? Que você pode trabalhar para programar. Além das IDEs, você pode aí encontrar vários locais que vai ter bastante materiais para vocês aprofundarem um pouco mais sobre a linguagem. E o Python é um mundo, né? Não daria para fazer um curso em 3 dias mostrando tudo de Python, né? Teria que ter aí, eu acho que 6 meses ou um pouco mais só falando sobre Python. Porque o Python eu posso trabalhar para desktop, eu posso trabalhar para web, eu posso trabalhar com inteligência artificial, eu posso trabalhar com várias coisas. Vou disponibilizar, Jonathan. Já já eu disponibilizo aí o link, tá bom? Uma coisa interessante do curso, só para lembrar a quem já participou e a quem não participou ainda entender como é que funciona, tá? Meus cursos, eu gosto de fazer como uma sala de aula, certo? Então, vocês podem colocar aí no chat as dúvidas que vocês tiverem, o que vocês quiserem comentar, se tiverem algo para falar sobre aquele conteúdo que eu estou passando, podem colocar no chat, tá? Só não abre o áudio, deixa o áudio para o final da aula, tá bom? Então, quer falar alguma coisa, guarda aí as dúvidas, anota, e aí fala no final. Mas se não quiser tirar naquele momento, porque é uma dúvida que vai ser pertinente e algo do tipo, pode colocar no chat, e aí quando eu visualizar, eu já respondo diretamente, como se fosse uma sala de aula mesmo, tá? Para a gente trabalhar aí nesse sentido de sala de aula mesmo. Eu gosto de fazer essa interação, não quero deixar só tudo para o final, tá bom? Então, vamos lá. Orientações complementares. O curso possui 6 horas comigo, né, professor, nos dias estipulados pelo calendário. No caso, o dia estipulado foi hoje, amanhã e quinta-feira, tá? Então, são 6 horas, 2 hoje, 2 amanhã, 2 quinta-feira. Mais 4 horas de atividade prática disponível na sala Google, totalizando aí 10 horas. E aí vocês vão ver que vai ter 2 atividades práticas, tá? Uma obrigatória e outra não obrigatória. O que vocês vão ver lá na sala Google, nesse momento, é a não obrigatória, que vai estar junto com as dicas. Ela está ali para facilitar o aprendizado, então, a fixação do conhecimento que vocês vão adquirir durante o curso. Então, aquela ali não é obrigatória. Mas se vocês quiserem postar, né, o que vocês fizerem, e aí eu vou depois analisando esses algoritmos aos poucos, tá bom? A obrigatória eu vou disponibilizar para vocês na sexta-feira, tá? Então, ela vai estar disponível para vocês na sexta-feira. Essa obrigatória é o complemento dessas horas. Então, só recebe o certificado quem fizer essa obrigatória, tá bom? Então, vai ser um formuláriozinho Google com algumas perguntas para eu entender se você realmente aprendeu aquilo que foi passado. Beleza? Ela vai gerar uma nota e dessa nota eu vou dizer se você está apto ou não para receber o certificado. O certificado, ele não é apenas para quem fizer essa atividade. Tem que participar, pelo menos, de uma das aulas presenciais. Tá? Então, essas aulas aqui online, na verdade, né? A gente chama presencial online, né? Tá esse termo aí novo surgindo aí na internet. Então, tem que estar, pelo menos, presente. E como é que eu sei que vocês estão presentes? Primeiro, eu tenho aqui um complemento que eu adicionei no minha ferramenta aqui, tá? E aí, esse complemento, ele registra quem entrou, certo? Por isso que é bom que vocês sempre coloquem o nome verdadeiro de vocês, né? Eu vi aí que tem alguns que estão com outros nomes, né? E é interessante que vocês coloquem o nome verdadeiro de vocês para que eu possa saber quem é que está presente, certo? Quem não conseguir trocar o nome, né? Porque é o e-mail, o nome do que está no e-mail, registrar no e-mail, alguma coisa do tipo, pelo menos coloque no chat, porque aí facilita, porque o chat também é salvo, tá? E aí vai ter um formuláriozinho também para facilitar. Esse formulário tem que ser preenchido. Por quê? Porque como é que eu vou enviar o certificado para vocês
se eu não sei o seu e-mail, né? Então, através do formulário, vocês vão estar colocando o seu e-mail lá e outros dados que vão fazer com que eu possa criar o certificado e mandar para vocês. Tranquilo? Então, por favor, no final da aula, eu vou estar colocando esse formulário, não deixa de preencher. Beleza? Beleza, o estudante terá direito de certificado após concluir e postar as atividades em um prazo máximo de 5 dias. Então, sexta-feira é postado, então tem sexta, sábado, domingo, segunda, tem até terça-feira para poder responder para mim e aí ter direito ao certificado caso consiga atingir a nota. Massa? Qualquer dúvida é só falarem, tá bom? Beleza, antes de começar, antes de fazer essas perguntas que estão aí, eu queria mostrar para vocês como é que fica lá, tá? Deixa eu mostrar a sala Google para vocês. Então, para quem nunca teve acesso à sala Google, essa aqui é a sala Google, tá? Para vocês terem acesso, basta você colocarem classroom.google.com, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou colocar aqui no chat. classroom.google.com, tá? E como é que eu faço o login dessa sala Google, Gibson? Você vai fazer o login através de algum e-mail seu, né, do Gmail ou algum e-mail institucional que seja da Google, tá? Então, você vai acessar através de algum e-mail da Google, beleza? Acessou, ele vai pedir para entrar em uma sala através de um código. E é esse código aqui, ó, que vocês vão colocar para acessar a minha sala. Vou colocar aqui o código. Esse aqui é o código, tá? Então, entrou na sala Google, vai lá e tem lá a opção de entrar em uma sala. Deixa eu colocar até aqui para vocês verem, ó. Vou em turmas. Aqui, ó, nesse botãozinho de mais, ó, que vocês estão vendo, tem aqui, ó, participar da turma. Você bota participar da turma, ele pede, indica qual é o código da turma, e aí você vai colocar o código que eu passei aí para vocês, tá bom? Colocou o código, bota participar, e aí você já vai estar dentro da sala e vai ter acesso ao material. Que seria o que, Gibson? Vai estar disponível lá para vocês, ó, as 3 aulas, a aula de hoje, a aula de amanhã e a aula de quarta, de quinta, desculpa. Vai estar as dicas que eu falei para vocês com a atividade de fixação. Essa atividade, como eu falei, não é obrigatória, mas é interessante que vocês façam para vocês colocarem em prática aquilo que vocês estão aprendendo, tá? E os softwares que vocês vão precisar aí para o curso, beleza? Então, vocês podem baixar aí os softwares nesse link aqui. Se não quiser, não precisa baixar pelo link. Basta olhar quem são os softwares e baixa direto dos fabricantes, beleza? Não tem problema nenhum. Quem sabe é você. Beleza, tem a sala Google, Gibson. Mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Por enquanto, não. Logo, logo eu coloco mais informações. Professor, essas suas aulas são gravadas, estão disponíveis no Classroom? Vão estar sim. Eu só não vou colocar no mesmo dia, porque a partir desse curso agora, eu vou primeiro fazer uma pequena edição, nada muito grande, que eu gosto de colocar realmente na íntegra, tá? Só para colocar uma aberturazinha, né? Algumas coisinhas e jogar no YouTube. E aí eu vou colocar o link do YouTube lá na sala, tá bom? E aí provavelmente deve estar disponível amanhã, de hoje para amanhã, tá bom? Mas eu não vou disponibilizar diretamente hoje, não. Antes eu pegava e disponibilizava o próprio link do Drive. Pegava lá o link do Drive e disponibilizava. Agora não. Eu vou jogar, vou fazer uma breve edição, que aí eu já ganho tempo para depois pegar e jogar já no YouTube. Tá bom? E aí eu mando o link para vocês do YouTube. Ela já está sendo gravada. Tá bom, Jonathan? Então, ó, todas as aulas vocês vão ter direito de assistir quantas vezes quiserem. Vai estar disponibilizado no YouTube para vocês assistirem, reassistirem, né, curtirem. Se não quiserem, também não curte. Quem sabe é vocês, né? Então, ó, vai estar disponível para vocês. Beleza? Mas lembrando, para receber o certificado tem que estar online pelo menos em uma aula e tem que fazer a atividade obrigatória que vai estar disponível na sexta-feira. Vai aparecer lá para vocês na sala Google. Então, preciso que todos estejam na sala Google para poder ter acesso. Então, vamos lá. Vamos para o que interessa, que é a aula. Então, antes de começarmos a aula, queria saber
o porquê de vocês pensarem em programar. Por que desejam ser programadores? Essa é a minha primeira pergunta. Segunda pergunta, se vocês já acham que para ser um bom programador precisam ser artistas? Caramba, duas perguntas aí, né? Pode ser aí que alguns saibam aí, já tenham aí na mente para responder, outros não. Se quiserem abrir o áudio agora, podem abrir, tá? Para poder responder, se não, podem colocar aí no chat. Responde aí bem rapidinho para a gente dar continuidade. E aí, por que vocês desejam ser programadores? Colocou aí o Baker, colocou que tem uma vivência profissional na área, né? Que tem uma vivência maior. Alguém abriu o áudio, quer falar alguma coisa? Boa noite, professor. É assim, a questão de, eu acho assim, da questão do programador, vai muito assim do interesse do usuário, da pessoa que tem interesse por esse mercado de programação. Isso. Tem a questão dos usuários, né, que estão com bastante aí demanda, né? E aí a gente acaba tendo esse interesse de ser programador para poder cobrir essa demanda. Não sei se todos aqui são de Pernambuco, mas eu vi que lá no grupo entrou várias pessoas de outros estados para participarem do curso. Aqui mesmo em Pernambuco, vou dar como exemplo, nós temos mais de 1.000 vagas em aberto para programação, para de programação. Gibson, tudo isso. E por que não está ocupando aí? Se é tanto programador sendo formado. Programador formado até que tem, mas com o que eles precisam, não tem. Né? Então, a gente tem aí várias vagas em aberto, porque não tem programador que possa suprir a necessidade. E aí, eu quero que eu aconselho a vocês, escolham, né, a linguagem que vocês querem se aprofundar, estudem bastante sobre ela e as necessidades das empresas, tá? Então, veja o que é que complementa aquela linguagem, o que é que a empresa está pedindo. Ah, a empresa está pedindo Python, beleza, mas será que é só Python? Será que não tem algo a mais que a empresa solicita? Sei lá, uma linguagem de banco de dados. Caramba, tá ali o SQL. Tá pedindo lá o SQL, então vou estudar SQL. Ah, será que não tem algum framework que auxilie? Será que eles usam alguma IDE? Eles colocaram lá na vaga qual é a IDE e aí eles pedem como requisito conhecer. Então, procurar entender a necessidade no caso das empresas, é importante para vocês, né? Algumas pessoas colocaram algumas coisas, deixa eu ler aqui também. Obrigado por quem respondeu, tá? Se quiserem se identificar quando responderem, tá? Boa noite. Boa noite. Você tá ouvindo certinho aí? Tu tá ouvindo Sim. áudio? É só uma dúvida em relação ao que o senhor falou agora a respeito. Vai fugir um pouquinho do tema do curso, que seria a introdução a Python, mas é só a respeito como se fosse a complementação do que o senhor falou agora. Porque tem essa questão de o que a empresa necessita, e o senhor falou uma linguagem para a gente se aprofundar mais. No caso, seria uma linguagem na qual eu me daria mais, na qual eu tivesse mais facilidade de aprender. Mas sendo que isso olhando no olhar mais amplo, seria como se fosse uma divergência, porque vamos supor que Python, querendo ou não, é uma linguagem boa e fácil de se aprender, porém ela não, assim, ao meu ver, não é tão requerida pelas empresas, porque na maioria das vagas você vê o requisito de saber, no mínimo, uma linguagem de programação voltada para a web, HTML, o PHP, ou usar um framework de Java, Angular, Node. Enfim, eu só queria complementar isso e também fazer a pergunta ao senhor de qual linguagem assim, o senhor indicaria que seria a linguagem central que, vamos supor, qualquer programador ou pessoa que queira ser programador / desenvolvedor tem de aprender para ser uma pessoa de sucesso no futuro. Pronto. Complementando aí o que você falou, isso depende muito de local, tá? Se você for fazer uma pesquisa, eu tive uma turma agora, nesses dois meses e meio, mais ou menos, e aí eu fiz uma pesquisa, né? E essa pesquisa foi verificado que as três linguagens mais
pesquisadas e procuradas pelas empresas é o Python, o Java e o JavaScript. As três linguagens de programação mais utilizadas. Aí você pode dizer, o JavaScript não é linguagem de programação. Hoje está sendo considerada pelo poder que ela tem, né, de trabalhar hoje até mesmo com orientação a objeto, né? Então, o JavaScript está sendo considerado, além de uma linguagem front-end, uma linguagem também back-end, né? Então, essas são as três linguagens, mas aí isso não é uma empresa que procurou de qualquer lugar, eles tiraram isso aí do GitHub, né, que tem vários projetos lá postados, né, e eles verificaram que essas eram as linguagens que mais estavam sendo utilizadas, tinha mais projetos sendo guardados lá. Não só do Git, mas de outras plataformas que foram pesquisadas, né, e aí eles filtraram e trouxeram essas três. Claro que tem localidades e localidades. Se a gente for olhar o mercado de trabalho aqui de Pernambuco, que em Pernambuco a linguagem que é mais procurada é o Java, né? Independente se for Java para desktop ou Java para web, né? Porque a gente consegue trabalhar com os dois. Mas aí o mais procurado é o Java, né? Mas tem outros estados que têm projetos em outras linguagens. Vou levar em consideração uma empresa aqui bem próxima, né, como exemplo a Century, que é acho que é uma das maiores que deve ter aqui em Pernambuco, né, em nível de projetos de software. A Century mesmo tem projetos em Python, tem projetos em Java, tem projeto até em linguagens que não colocaria numa lista das mais utilizadas, como o exemplo COBOL, tá? Uhum. Mas tem projetos lá em COBOL também. Então, o Python vai depender de onde você está procurando, né? Pode ser que o local que você está pegando essas vagas de emprego realmente apareçam outras linguagens, tá? E aí, linguagens mais para web, e aí, se for linguagem para web tiver nessas vagas de emprego, realmente vai aparecer lá o HTML, o CSS, o JavaScript, o PHP, né? Que são as mais comuns de se utilizar para web. Mas se você for visualizar em outras vagas de emprego, provavelmente você vai encontrar aí o Python também. Eu tenho até um vídeo que foi postado de um ranqueamento de linguagem, já porque não dá para passar agora para vocês, até para não perder muito tempo, mas que mostra a evolução das linguagens mais utilizadas, e aí nessa evolução, quem fica no topo são essas três que eu disse, né? Também comprovando essa pesquisa que eu fiz. E aí nessa comprovação ele mostra lá que as três linguagens mais utilizadas é o Java, o Python e o JavaScript. Hoje o JavaScript está crescendo num nível tão grande, está quase passando aí do Python e do Java. Tá? Se vocês olharem aí, vai ter bastante coisas. JavaScript, normalmente vocês vão ver aí com outros nomes, né? Porque o JavaScript eles têm outras denominações, né? Você consegue trabalhar com outras IDEs e aí eles transformam o JavaScript como se fossem outras linguagens, mas na verdade é JavaScript que está ali por trás, tá? Mas muitos projetos vocês vão ver aí com JavaScript, também bastante utilizado, tá bom? Entendi. Agora, só uma outra dúvida rapidinho. O Python para desenvolvimento na web, ele é mais para qual lado? Full stack, back ou front-end? Vê só, o Python, na verdade, ele é back-end, né? Mas ele trabalha tranquilamente aí com HTML e com outras linguagens front-end sem problema nenhum, né? Ligada aí para a web, tá? Entendi. Porque o Python, como o Python ele é uma linguagem que ele é multiplataforma, você consegue trabalhar aí com vários ambientes diferentes, né? Você, dependendo de onde você puxar, né, ele vai parecer que é mais front, mas na verdade ele é back, tá? Ele não é front-end, ele é back-end, tá? O que é back-end para quem está começando agora? É aquelas linguagens que estão por trás, é aquilo que o usuário não vê. O front-end é aquilo que o usuário vê. E o que é que o usuário vê? São as interfaces gráficas, tá? É o que você cria no HTML, é o que você cria com as ferramentas da própria linguagem, né? Que tem aí bibliotecas da própria linguagem que vão facilitar na criação de interface gráfica, tá? Então, isso aí que é o front. Mas aí, ele é uma linguagem propriamente dito back-end, tá bom? Beleza. Professor, me desculpa atrapalhar a aula, é Oi, porque eu tenho outra aula aqui na faculdade, aí já começou a aula, eu vou ter que um pouquinho interromper essa sua aula, tá muito proveitosa. Eu vou ter que tranquilo. sair porque já começou. Aí, nas videoaulas que o senhor disse, eu reponho esse conteúdo, certo? Pronto, tranquilo. Reveja aí o conteúdo, porque aí depois você vai ter
o exercício final, a atividade final, para você responder. Aí é em cima de todo o conteúdo que a gente vê aqui durante as aulas, tá bom? Beleza, obrigado. Nada. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram, só para a gente dar continuidade. Então, ó, já tive experiência acadêmica, já falou, porque sou apaixonado pela área de informática, já concluí meu primeiro curso técnico na área e quero me especializar. Massa, Everton. Já desenvolvi programas para desenvolver programas que facilitem a vida. Legal, Jamerson. Wilka, é a área do mercado de trabalho, isso mesmo. Acredito que sim, né, da segunda questão aí, uma vez que é para um mesmo problema, e aí cada um resolve de uma forma própria, de acordo com sua vivência e criatividade, e esse é o ponto forte entre os artistas, né? Então, ó, beleza, massa aí que vocês colocaram, tá? Parabéns, agradeço pelos pontos de vista de vocês, tá? A gente poderia discutir bastante sobre esses temas, mas para a gente não prolongar, vamos dar continuidade. Então, ó, vamos ver para as perguntas. Antes de começar, queria saber se vocês pensarem por que vocês queriam pensar em programar, né? Um ponto base, tem vaga para caramba. Quem pensa aí em mercado de trabalho, isso aí é um ponto crucial. Programar, você tanto pode ir para uma empresa e aí você ser contratado e programar para ela, né, em cima dos projetos que ela vai adquirindo, como você pode mesmo correr atrás dos seus próprios projetos e programar para você mesmo, né? Então, você vai lá, tem o Zezinho ali da esquina, está precisando de uma ferramenta, né, para auxiliar na administração do negócio dele, da empresa dele. Você pode ir lá oferecer um software, oferecer uma ferramenta que auxilie, que ganhe, faça com que ele ganhe tempo, que ele possa administrar melhor. Então, você pode correr atrás dos seus próprios projetos, né? E tem empresas que contratam também freelancer, né? Que seria isso, são pessoas que vão estar recebendo projetos e eles pagam pela construção daqueles projetos. Terminou o projeto, recebe o dinheiro. Terminou o projeto, recebe o dinheiro. Você não vai estar com carteira assinada, mas você vai poder estar aí com 2, 3 projetos construindo, né? E vai estar recebendo aí muitas vezes muito mais do que quem estaria com a carteira assinada, né? Então, dependendo aí do nível de programação, nível de conhecimento, né? Sua experiência, você vai conseguir aí montar vários projetos rapidinho, né? E rapidinho você vai ter mais dinheiro no bolso, tá? É arriscado, né? Claro que não tem aqueles benefícios que você quando é taxado, né? Que você lá vai estar com a carteira assinada, mas tem o lado que você vai poder ali, né? Trabalhar na hora que você quiser, né? E ter toda aquela facilidade, né? E você vai poder ter mais projetos. Vocês acham que para ser um bom programador precisam ser artista? Vamos ver isso aí. Essa aí eu não vou responder agora, não. Vou responder já já. Deixa eu ver só o que ela colocou. Pretendo aprender, pois passei vários anos na área de suporte e me acomodei um pouco. Hoje estou desempregado e estou sentindo isso. Todas as vagas estão voltadas para a de programação. Muito por causa dessa questão da pandemia, né, Wilka? E a facilidade que houve, né? E várias ferramentas sendo construídas para auxiliar as empresas, né? Então, a pandemia, ela deu um boom na área de programação muito grande. Então, quem realmente quer ser empregado, né, logo, rápido, aprenda o mais rápido possível alguma linguagem, aprenda o mais rápido possível que as empresas estão solicitando e bota aí seu currículo no mercado, né? Que é o que eu aconselho. Construam pequenos projetos, disponibilize esses pequenos projetos em algumas plataformas, né? Utilize isso aí como seu portfólio, como seu currículo, né? Vá adicionando isso aí para mostrar que você sabe. Faz cursos, joga certificados lá no LinkedIn, né? Para mostrar que você aprendeu sobre aquilo, que você tem conhecimento sobre aquilo, que você está buscando conhecimento. Quanto mais você divulgar, às vezes não vai precisar nem você ir atrás da empresa, a empresa vai atrás de você, tá? Você pode colocar no GitHub, tem outras ferramentas aí que você pode adicionar seus projetos construídos, mas como é o GitHub, né? E aí o LinkedIn é interessante também, porque aí você pode estar colocando praticamente seu currículo e tudo que você faz, né, na vida profissional, suas experiências profissionais, o pessoal está colocando muito os certificados, né, projetos que estão sendo construídos, né, o pessoal está colocando muito no LinkedIn todas essas informações. E aí as empresas estão feito doida, né, vasculhando o LinkedIn para poder ir atrás de profissionais que eles precisam, né, e eles vão mesmo, vai lá atrás de você, sem você precisar ir atrás deles, né? Vai lá, adiciona algumas empresas, né, dentro da sua rede social do LinkedIn, adiciona pessoas da área que você conheça, porque aí vai aumentar o seu portfólio. Então, quanto mais
você tiver de pessoas próximas, empresas próximas, e tiver mais cursos, lancem, né? Não é botando sardinha, eu não gosto só de dizer que o GS Cursos é a única. Não, existem outros cursos que vocês podem fazer de outras empresas, não vou dizer aqui, né, claro, né? Mas aí vocês podem pesquisar, tem vários cursos gratuitos aí na internet, principalmente nesse momento de pandemia, tá? Então, façam o máximo de cursos que puderem, se aprofundem o máximo que puderem, e aí logo, logo eu tenho certeza que essas vagas vão aparecer, tá bom? Vamos lá. Então, alguns motivos para ser um programador. Primeiro, software está em todo lugar. Aonde você vai, em todo equipamento eletrônico, tem ali software, né? Mudar a vida das pessoas, vocês mesmo falaram, quero mudar a minha vida, né? Então, quero mudar a vida de pessoas ao meu redor, quero melhorar a vida das pessoas que estão precisando, né? Vocês comentaram aí no chat para mim sobre isso. Não precisa de faculdade. É interessante ter faculdade? Não vou dizer que não é. Tem algumas vagas de emprego que eles solicitam que você tenha um curso superior, né? Mas tem muitas vagas de emprego na área de programação que não precisa, né? Você não precisa ter curso técnico, você não precisa ter curso superior, você precisa de ter conhecimento, tá? Não são todas, tá? Não estou dizendo que são todas, mas uma boa parte não necessita, tá? Claro que é interessante você ter cursos para você melhorar, né, dentro da empresa, você ter algo mais, você subir cargos a mais dentro da empresa, se você quiser servir, né, a empresas, tá bom? Baixo investimento, hoje tem curso gratuito para tudo que é lado, né? Então, tem várias pessoas aí, além do professor Gibson, oferecendo cursos gratuitos para vocês aprenderem, programe com uma aplicação do zero até o final, né? Então, tem vários cursos desse tipo, você vê aí no Facebook, no LinkedIn, tudo que é lugar, né, sendo oferecido. Claro que alguns não são de tão qualidade, tá? Né, puxando de novo o sardinha para o meu lado, mas eu tenho que dizer, eu tento fazer o máximo de qualidade possível para vocês, né? E aí, vocês, claro, que vão refinar isso aí, né? Se você não gostar, vai para outro, corre atrás de outro, né? Tem aí várias pessoas aí postando vários cursos muito bons, né? Então, é só pesquisar um pouquinho o que vocês acham, tá? Então, investimento é pouco. O que você precisa investir aí não é dinheiro, é tempo, né? É uma coisa difícil hoje, é investir tempo, né? Hoje a gente não tem tempo para nada, o tempo é corrido. Se quiser fazer faculdade, os cursos são rápidos, né? Porque normalmente são cursos, não é licenciatura, não é bacharel, são cursos tecnólogos, né? Se fazer rede de computadores, análise de desenvolvimento de sistema, né? Então, você quer ser um programador, quer fazer um curso de análise de desenvolvimento de sistema, tem faculdade aí oferecendo curso de 2 anos, né? Então, 2 anos você já tem uma graduação, tá? E aí vai servir para você fazer concurso, vai servir você ocupar uma vaga de emprego melhor, vai servir para várias coisas. O salário é bom, né? A gente sabe aí que não vai ganhar apenas um salário mínimo, no mínimo aí 2 a 3 salários mínimos, né? Depende da localidade, depende da empresa, tá? Fora os adicionais, né? Fora a questão de plano de saúde, passagem, alimentação. Normalmente eles pagam passagem e alimentação em dinheiro, né? A maioria das empresas não vai pagar isso em ticket, nada, pagar em dinheiro. Então você pode, se você não vai de ônibus, você pode ir de carro, que vai pagar em dinheiro. Então tem muita coisa interessante que vai ter aí, né? Então você vai estar recebendo aí, juntando tudo, no mínimo aí uns 3.500, né? Juntando tudo, né? Vai depender da empresa também. Tem empresa que paga menos? Tem, não vou mentir, né? Depende da empresa que você vai ser contratado. Sobe na carreira rapidamente. Se você for um bom programador e você mostrar serviço, você não vai precisar nem correr atrás de outra empresa. As outras empresas vão correr atrás de você. E logo, logo, você vão estar migrando de uma empresa para outra. Aqui em Pernambuco, aqui em Recife, a gente tem o que chamamos de Porto Digital. O pessoal que trabalha no Porto Digital ou no César, normalmente eles não ficam mais do que um ano em uma empresa, né? São várias empresas ali dentro e eles não ficam mais de um ano. Por quê? Porque normalmente as outras empresas veem a qualidade do funcionário e dizem, beleza, vem para cá, eu estou precisando de tu, e aí eu pago mais. E aí o cara vai lá, ou a menina vai lá, quem for, vai lá e vai para outra empresa, né, para poder receber mais, né, ter um pouco mais de conforto ou algo do tipo, tá? Então, isso aí ocorre tranquilamente, tá? Basta você ser bom. Não fica desempregado, raramente fica desempregado, vaga de emprego vai aparecer, principalmente depois que você pegar o primeiro. Gibson, mas aí me ofereceram um pouco. Peguem,
tá? Mesmo que ele ofereça pouco. Então, pegou o primeiro, você sendo bom, logo, logo outras oportunidades vão aparecer e logo, logo seu salário vai melhorar, tá? Então, não fica nenhum momento você sem ter um trabalho, tá? Nem que você trabalhe para você mesmo, tá? Nem que você vá atrás de projetos, que logo, logo alguém vai descobrir que você é programador e vai perguntar, ô fulaninho, ô David, ô Wilka, ô Gleiton, vocês têm como montar uma aplicação assim para mim? Quanto é que tu cobra? Né? Aí você vai calcular, claro, tem vários sites na internet que vai explicar como é que você calcula a hora do seu trabalho, você vai calcular quanto tempo você vai levar para construir aquele projeto, e vai dizer, ó, o meu projeto ele custa tanto, né? E aí você vai ganhar seu dinheirinho também. Você pode juntar aí, sei lá, 2, 3 programadores que você conheça, né, amigos seus que queiram participar para poder montar esse projeto mais rápido e você pegar em outros projetos, não sei, monta uma equipe, né? Mas você nunca vai ficar desempregado. Sendo bom programador, não fica não. Conhece diversas áreas de trabalho, você vai conhecer aí diversas áreas, porque a programação não trabalha só, né? Ah, Gibson, eu quero ser um programador, quero trabalhar com back-end. Mas você vai estar ali em contato com o front-end, você vai estar ali em contato com outras áreas que não é de tecnologia, então você vai conhecer várias coisas, tá? Tem flexibilidade de horário, tem empresas que vai dizer, ó, Gibson, você tem um projeto, você tem 15 dias, faz aí. E aí você começa hoje, faz hoje de manhã, amanhã você vai trabalhar só de noite, e aí você vai organizando seu horário da forma que você achar melhor. E você tem aquele prazo, né? Normalmente você tem prazo. Isso não é todas as empresas. Tem empresa que vai ser ali, né? Linha dura, vai botar você para trabalhar 8 horas e vai querer que você fique na frente do computador, né? Mas empresas de grande porte, elas sabem que o que vale é o prazo. Você tem esse tempo aqui. Como é que você vai administrar? Quem diz é você. Se você vai administrar em home office, que é o que está acontecendo muito com as empresas agora da pandemia, aí você pode administrar isso aí. Agora, se você vai vir para cá para a empresa, também tem aqui o espaço para você vir para cá para a empresa e programar, né? Então, você organiza o seu horário, né? Você vai estar trabalhando aí com essa flexibilidade. Pode trabalhar de casa, como eu falei, muitas empresas estão aí aderindo a essa modalidade, né, de home office, isso é econômico para eles, né, é bom para eles também, porque você vai estar fazendo a mesma função que você faria dentro da empresa, né, e sem os custos de várias coisas, né, como local de trabalho, energia, água, e entre outras coisas, né, e faz novas amizades. Para vocês crescerem, façam amizades, tá? Vamos lá. Por que programar uma arte? Então, ó, aqui eu coloquei uma tirinha, né, ilustrativa, daqui a pouco vocês leem aí, vão lendo aí, tá? E aí eu coloquei algo explicado aí pelo Edzard. Seria aí, segundo ele, a arte de programar consiste na arte de organizar e dominar a complexidade. Então, será que programar é uma arte? Não é uma arte como normalmente a gente conhece, né? A arte, para mim, tem que ser uma pintura, né? Tem que ser uma escultura. Mas programar também é uma arte, né? A gente precisa organizar algo, um pensamento, uma ideia, e aí jogar aquela ideia para um local, né? Que é isso que o artista faz. Ele pega a ideia, né? Seja uma pintura, seja uma escultura, seja o que for, e joga aquilo ali, né? Para que aquilo ali seja construído, tá? Então, é a arte de organizar e dominar a complexidade, tá bom? Então, ó, eu coloquei aqui uma outra tirinha também que eu acho muito legal, desse carinha aí, né? Normalmente a gente chama ele de Joãozinho, né? Desculpa se tiver algum Joãozinho ou João aí, tá como aluno. E aí, o que foi que o João fez, né? A professora solicitou para ele que ele, como castigo, escrevesse aí, né, 1000 vezes que não vai jogar bola de papel na aula. E foi o que Joãozinho fez, organizou, né, toda a problemática, organizou a ideia e foi lá e fez aí um algoritmo, construiu uma estrutura para que essa estrutura aí, se fosse realmente num computador, né, escrevesse 1000 vezes não vou jogar bolinha de papel na aula, né? Então, ele organizou, dominou a complexidade e aí construiu de forma fácil e rápido, né, ao algoritmo para que resolvesse o problema que a professora queria. Joãozinho não tem nada de besta, né? Esse Joãozinho aí é intelectual, né? Naquele Joãozinho, né, que o pessoal normalmente vê aí nas tirinhas
né? Falando e brincando, perturbando, né? Então, esse aí é um Joãozinho intelectual. Beleza? Então, vamos lá. Alguns conceitos importantes. Antes de iniciar, precisamos entender alguns pontos importantes como lógica, lógica de programação, programação estruturada e orientada ao objeto. Então, a diferença entre lógica e lógica de programação, o que é que vocês imaginam? Será que existe uma diferença entre lógica e lógica de programação? Será que na vida de todos os seres da Terra, eles utilizam aí a lógica? Ou será que já poderia dizer que eles utilizam lógica de programação na vida deles? O que é que vocês imaginam? Bem rapidinho. Ninguém? E aí? Vamos lá, vamos pensar em questão de lógica. Será que na vida de todos a gente trabalha com lógica? Trabalhamos, né? Qualquer decisão que tomamos, desde o acordar até o dormir, existe uma lógica, uma estrutura, um pensamento, né? Agora, lógica de programação é um sentido um pouco mais amplo, né? Seria um sentido um pouco mais ligado à arte de programar mesmo, a utilizar uma linguagem para construir algo, para resolver algo. Matheus colocou aí, acho que usam e não sabem. Em todos os momentos usamos a lógica. Isso é verdade, Matheus. A todo momento a gente usa a lógica, tá? A lógica de programação não, né? É algo mais específico, mas a lógica é a todo momento. Só que é algo que já se tornou, né, habitual, que você nem não percebe mais, né? É do ser humano, tá ali implícito. Você não tá, você faz mais sem perceber, né? Então, usamos a lógica diariamente em situações cotidianas, tais como comprar algo e precisar dar um troco. Isso mesmo, Everton. Tranquilo? Você usa a lógica de quanto vai pagar a receber de troco. Isso mesmo. Tudo envolve lógica. Então, ó, vamos pensar aí nesses dois carinhas. Então, ó, lógica tem dois significados principais. Primeiro, discute o uso do raciocínio em alguma atividade e é o estudo normativo filosófico do raciocínio válido. No segundo sentido, a lógica é discutida principalmente nas disciplinas de filosofia, matemática e ciência da computação. Então, você está no raciocínio, ele está a todo momento, sua mente está trabalhando a todo momento, sua mente não para. Então, a todo momento você está usando a lógica, tá? Quando pensamos em lógica de programação, devemos pensar na forma como se escreve um programa de computador, no caso aí, um passo a passo, ou o que a gente chama de algoritmo. E aí, o que seria algoritmo? O algoritmo é uma sequência de passos para se executar uma determinada função. Alguns exemplos de algoritmo fora da computação, existe? Existe, tá aí, ó, receita de bolo, né? É o exemplo mais comum que vocês vão ver em todos os cursos. Então, a receita de bolo é um algoritmo, só não é um algoritmo computacional, né? Mas é um algoritmo. Então, passo a passo para vocês resolver um problema. Então, qual o passo a passo para você resolver o problema? Qual o problema, primeiramente? Fazer o bolo, né? E aí, qual o passo a passo? É você dizer o que é que você vai precisar, quais são os ingredientes para o bolo, como é que você vai misturar esses ingredientes, como é que você vai colocar esse ingrediente para o fogo, né, para o forno. Então, esse passo a passo, essa lógica, né, é um algoritmo, só não é um algoritmo computacional, tá? Pode ser aí outro exemplo, uma ida da casa ao trabalho, uma ida da sua casa para a sua escola, a sua faculdade, né? Uma troca de uma lâmpada queimada. Então, todas são problemáticas, e aí você vai organizar esse pensamento e vai construir como resolver esse problema, tá? Quando eu penso em algoritmo computacional, é um problema do mundo real, e aí que esse problema vai ser resolvido através de ferramentas computacionais, ferramentas virtuais, né? Ferramentas que, na verdade, não existem para o mundo real, né? Estão ali apenas auxiliando, tá? Então, algoritmo computacional, né? Você vai utilizar alguma ferramenta, beleza? Então, ó, saber lógica de programação é saber o melhor jeito de escrever um código para o computador interpretar corretamente, tá? Então, a gente precisa entender
como codificar. Então, por isso que é a importância da gente entender uma linguagem, seja ela qual for, se for Python, se for Java, se for o PHP, se for o C, se for o C++, se for C Sharp, qual for a linguagem. A gente precisa entender que a gente precisa codificar para que o computador ele compreenda o que a gente está falando para ele, tá? Então, ó, é saber se comunicar com a máquina a partir de uma linguagem, seja ela qual for, foi o que eu falei. Na hora de programar, alguns passos são indispensáveis, como declarar variáveis, saber identificar erros e etc. Então, o computador vai ter uma forma de eu me comunicar com ele? Vai, que é através da linguagem de programação. E aí eu preciso entender quando o computador ele não compreendeu o que eu quero dizer, né? Que são os erros que vão aparecer. É um ponto crucial para você compreender erro, tá, pessoal? Então, você precisa saber compreender os erros que o computador vai lhe mostrar, tá bom? Então, aprender a declarar variáveis, a entender a utilizar estruturas condicionais, estruturas de repetição, vetor, matriz, fila, pilha, todas aquelas estruturas que a gente conhece na faculdade, que a gente pensa que não é importante, na verdade é importante, importantíssimo, porque são através dessas estruturas que a gente vai compreender como a gente vai construir, vai ensinar ao computador o que a gente quer que ele faça, né? A gente precisa ensinar ele não sabe, né? Por enquanto, a gente não tem como dizer, computador, eu quero construir uma aplicação que resolva este meu problema. Por enquanto, não, mas já está sendo feito algo desse tipo. Depois vocês podem lá pesquisar, tá? Já tem projetos pensando nisso, onde você vai descrever o problema e o computador vai construir o algoritmo para você. Então, vocês têm que chegar num nível tão grande de programação para poder vocês estarem programando essas inteligências artificiais. Então, para quem está pensando que o Python não é importante, comece a estudar um pouquinho mais de Python, comece a estudar outras linguagens que são utilizadas em inteligência artificial, porque as inteligências artificiais, daqui acho que a uns 40, 50 anos, ou até menos, quem sabe, né, com a evolução aí, pode substituir os programadores. Não todos, porque vai ter sempre aquele programador que vai estar construindo algo na inteligência artificial, mas esses programadores comuns, que só fazem construir aplicação para farmácia, aplicação para hospital, aplicação de um site para isso aí vai deixar de existir, porque a própria inteligência vai construir isso automaticamente para a gente. Aquela questão da gente ver um filme como os filmes da Marvel, onde o Homem de Ferro chega e pede para a inteligência artificial construir algo e a gente acha que é coisa de outro mundo, já está sendo desenvolvido, tá? Então, logo, logo, aí, quem sabe, vai ter um Jarvis, vai ter aí outras, né, inteligências aí que vão estar construindo algo para a gente, tá? Apenas com o nosso falar, né? Ou com o nosso escrever, tranquilo? Mas enquanto isso não chega, vão aí trabalhando o máximo que puder, aproveita as vagas que tiverem, né? Corre atrás aí, que isso aí é daqui para mais alguns anos ainda, isso está muito lá para frente. Não sei nem se eu vou conseguir ainda ver isso funcionando de forma perfeita, né? Beleza, mas qual linguagem escolher e que tipo de linguagem escolher, né? Vamos pensar nisso aí. Ó, nós temos aí no mercado inúmeras linguagens de programação, como eu falei para vocês, né? E aí o Gabriel colocou aí para a gente uma coisa bem interessante. E aí ele colocou que vai depender das necessidades, isso mesmo. Tanto é que, vou dar o exemplo novamente da Accenture. A Accenture, ela tem lá, dentro dos seus projetos, diversas linguagens diferentes. Ela não tem uma só linguagem. A Accenture escolheu apenas Java e todos os projetos em Java. Não. Dependendo do projeto, ela usa uma linguagem diferente, tá? Uma linguagem que vai facilitar ela na construção daqueles algoritmos, tá? Então, ela tem diversos projetos, tem dezenas, se eu brincar aí, pode ter até centenas, não sei, mas dezenas de projetos, isso aí eu poderia, com certeza, dar aí como exemplo. E aí, dentro dessas dezenas de projetos, existe ali diversas linguagens que ela vai utilizar. Isso não só ela, mas várias empresas utilizam desse argumento de que cada linguagem, ela vai facilitar em um determinado local. Então, se estou trabalhando num projeto web, aí vai colocar uma linguagem que ela escolher para aquilo. Ah, mas eu queria trabalhar um projeto desktop, vou escolher outra linguagem. Ah, eu queria trabalhar num projeto
Mobile, vou trabalhar com outra linguagem. Ela vai escolher aquela que se adeque melhor, que facilite mais na construção daquele projeto, tenha mais ferramentas que vão estar facilitando na manutenção, na questão de inclusão de algo. Então, ela vai escolher diversas linguagens sem problema nenhum. Não tem que, mas Gibson, você disse que o Python consegue trabalhar em todos, mas nem sempre o Python vai ser a melhor escolha. Pode ser que em determinado momento o Java seja a melhor escolha. Pode ser que em determinado momento o COBOL seja a melhor escolha, o PHP seja a melhor escolha. Então, eu vou pegar a linguagem que melhor se adeque. Por que eu coloquei o Portugal ali? O pessoal recrimina muito Portugal. Mas para você aprender de início, você está aprendendo agora, nunca vi programação. O Portugal é uma ótima ferramenta para você aprender toda a lógica de programação. Tá? Então, por isso que normalmente nas instituições de curso técnico, curso superior, sempre inicia com Portugal como a primeira linguagem. É uma linguagem que os comandos são em português e que tem as mesmas estruturas que vai ter nas demais linguagens, né? Então, eu consigo trabalhar com estrutura condicional, eu consigo trabalhar com variável, eu consigo trabalhar com estrutura de repetição, vetor, matriz, lista, consigo trabalhar com diversas coisas, né? Então, todas essas linguagens que vocês estão vendo aí, COBOL, Assembly, PHP, todas elas são importantes, tá? Então, vai depender do projeto, como vocês mesmo colocaram, então vai depender da necessidade, eu vou escolher aquela linguagem mais adequada. E aí, por que eu coloquei ali estruturada versus orientada a objeto? Né? Alguém já ouviu falar desses dois carinhas aí? Se não, eu vou explicar. Então, vamos lá. Ó, esses dois carinhas aí é a forma de como a linguagem ela vai interagir conosco, né? Como é que eu vou construir o algoritmo? Esse algoritmo vai estar organizado de que forma? Quando eu digo que está estruturada, né? Eu digo que vai ter um passo a passo e a minha linguagem ela vai seguir linha a linha, vai seguir todo aquele caminho, todo aquele protocolo que eu coloquei, todo aquele código, aquele algoritmo. Quando eu digo que eu tenho uma orientação a objeto, eu tenho uma visão diferenciada do meu algoritmo, aonde eu construo o objeto quando eu necessitar. Então, eu vou ter uma linguagem organizada e separada de tal forma que eu vou ter diferentes objetos com as mesmas características. Então, dentro do objeto eu vou ter características, não só isso, mas eu também vou ter funções, ações que eles podem utilizar, tá? Então, Gibson, mas eu já vi que orientado a objeto em alguns locais é o que é mais utilizado. Hoje sim, né? Hoje nós temos aí mais a questão de linguagens orientadas a objeto pela facilidade de manutenção, pela facilidade de construção das estruturas, reaproveitamento de código, entre outras coisas, tá? Então, a orientação a objeto ela nos tem uma gama enorme de possibilidades. Mas para estruturas mais simples, né, eu não vou utilizar uma orientação a objeto que vai ocupar mais espaço, vai ocupar mais demanda do meu hardware, entre outras coisas. Tá? E aí eu posso utilizar uma linguagem estruturada. Por isso que as duas elas estão sempre sendo trabalhadas. Né? Vai ter projetos que vai ter linguagem estruturada, vai ter projetos que vai ter linguagem orientada a objeto, tá? Aqui eu coloquei dois exemplos, tá? Linguagem aqui, ó, em C, um projeto feito em C, tá? E um projeto feito em Java, certo? Então, nós temos aqui dois exemplos aqui, estruturada e orientada a objeto. E por que você não colocou ali o Python? E aí, porque eu quero perguntar a vocês, o Python é orientado a objeto ou estruturado? Vocês sabem me dizer? Se ficarem calados é porque eu vou presumir que não sabem. Podem colocar o que vocês acham também, tá? O Python, colocar aí, vamos ver aí. Não sei, conhecimento zero em programação, sem problema nenhum, não se preocupem, tá? Então vamos lá. O Python ele pode se comportar das duas formas, tá? Mas
Como ela pode se comportar como uma linguagem orientada a objeto, a gente diz que ela é uma linguagem orientada a objeto, tá? Mas eu posso trabalhar de forma estruturada também, tá? Na verdade, a maioria das linguagens, não vou dizer todas, eu posso trabalhar das duas formas, né? Então, se eu tenho uma linguagem orientada a objeto, eu posso também trabalhar de forma estruturada, tá? Sem necessidade de criar objetos. Mas, sua estrutura, o Python tem a estrutura de orientação a objeto. Então, eu construo os objetos para construir minhas estruturas, tá? Como a gente está trabalhando aqui a base da linguagem, a gente não vai chegar a esse nível, que seria um pouquinho mais avançado, né? Mas, para vocês saberem, vocês têm que colocar na cabeça que eu posso trabalhar o Python com orientação a objeto, beleza? Então, ó, a linguagem que você escolheu estudar é orientada a objeto, mas para os conceitos que estudaremos, utilizaremos ela de forma estruturada, como eu falei. Mas por que estudar Python em vez de outras linguagens? Vamos entender. Primeiro, Python é uma linguagem poderosa e simples. Com ela, você pode fazer diversas coisas, como construção de sistema desktop, construção de sistema web, análise de dados, inteligência artificial e construção de aplicativos multiplataformas, trabalhando aí com Android, iOS, Windows, né? Então, eu percebo que com Python eu posso fazer praticamente tudo, né? Basta eu direcionar o meu estudo para aquilo que eu quero construir, estudar um pouquinho e eu consigo trabalhar com qualquer ambiente, tá? Por isso que o pessoal hoje gosta muito do Python, porque você consegue trabalhar de diversas formas. Ah, Gibson, mas eu vi que para construção web é mais fácil trabalhar com PHP, né? Pode ser que você consiga pensar dessa forma e pode ser que na sua cabeça isso seja o ideal, né? Mas para quem já tem essa facilidade com Python, ele vai preferir utilizar o Python para construir um sistema web, né? Isso vai de muito de cabeça. Quando a pessoa diz que uma linguagem é melhor, a primeira coisa a pergunta é ela, você já trabalha nessa linguagem? Se ela disser que trabalha, desconfie. Por quê? Porque ela vai puxar sardinha para o que ela trabalha, para o que ela sabe. Então, se Java, ela vai dizer que Java é a melhor linguagem para você. Se ela sabe muito de PHP, ela vai dizer que o melhor para você é o PHP. Se ela sabe muito de C Sharp, ela vai dizer que o melhor linguagem é o C Sharp, tá? Por quê? Porque para ela já está acostumada, ela já conhece todas as estruturas, conhece bastante daquela linguagem, toda não, toda estrutura é quase impossível, ninguém conhece tudo, né? Mas ela conhece bastante da linguagem e vai puxar para a linguagem que ela acha melhor, né? Por isso que eu não costumo dizer para nenhum aluno meu qual é a melhor linguagem, né? Eu tenho conhecimento em várias linguagens, tá? Eu já estudei diversas linguagens. Eu, no início do meu aprendizado, eu tinha uma linguagem que eu dizia, caramba, essa linguagem é a melhor que tem, né? Mas hoje eu não tenho mais isso. Se hoje me aparecesse, claro que eu hoje não trabalho mais com projetos, mas se hoje aparecesse um projeto, eu iria escolher a linguagem de acordo com o projeto. E não com a linguagem que eu tenho mais facilidade, ou com a linguagem que eu acho que é melhor. Não. É a linguagem mais apropriada para aquele projeto. E aí eu correria atrás de um conhecimento maior para conseguir fazer aquilo que eu queria, que eu quisesse, tá? Para quem está começando, né? Agora, se você quer, eu quero mercado de trabalho, você viu que olhou lá 100 vagas, das 100 vagas, 90 é Python, aprofunde Python, porque seu foco hoje é mercado de trabalho. Das 100 vagas, 90 é Java, foco em Java, né? Por quê? Porque seu foco é mercado de trabalho. Mas se você quiser pensar no futuro, e aprende um pouquinho de cada um, entende como é que funciona, coloque na cabeça que, dependendo do projeto, você pode absorver e entrar com uma linguagem mais adequada, né? Isso vai facilitar bastante, né? E isso facilita também em diversas empresas, tá? Principalmente essas empresas que eu falei para vocês, que tem várias linguagens, vários projetos lá dentro, porque nessas empresas você pode migrar de um projeto para outro. Então, em um momento você está trabalhando com Python, amanhã você pode trabalhar com Java, e aí amanhã você pode trabalhar com COBOL, né? E aí, quem é um bom programador, linguagem, não importa, tá? Porque o que vai mudar é apenas alguma coisa, algum
pedacinho de coisa que é a sintaxe, né? Então, a sintaxe é que vai mudar um pouquinho, mas a estrutura é a mesma, o conhecimento é o mesmo, a lógica é a mesma, tá? Então, ó, se você é usuário de Linux e Mac, sua vida será fácil, pois o Python já vem instalado, não precisa instalar Python nessas duas linguagens, desculpa, nesses dois sistemas operacionais, tá? Você não precisa instalar o Python, ele já vem instalado. E aí, o que é que basta fazer aí para testar? Digitar Python no terminal. Então, o console interativo será aberto e você poderá testar a linguagem, tá? Se utiliza Linux, se utiliza Mac, já pode abrir o terminal e testar aí, você vai ver que tem um Python já na sua máquina. Caso não utilize, não precisa desesperar, pois entenderemos como instalar as ferramentas necessárias para utilizarmos no Windows. Por que eu falo isso? Porque a maioria, eu tenho certeza que é Windows, né? Então, a maioria sendo Windows, a gente precisa entender como é que funciona. Qual versão do Python devo utilizar? Primeira pergunta. Qual IDE eu devo utilizar? Que versão do Python... Eita, mesma pergunta de novo, me perdoem. Que versão do Python devo utilizar? Já é a primeira pergunta, né? Aonde posso baixar o Python? Então, vamos responder essas três perguntas. Tem uma aí igual, né? Vamos responder as três perguntas. Primeira coisa, utilize a versão mais nova do Python, pois a mais antiga tende a ser descontinuada e só deve ser utilizada em sistemas já prontos, dos quais ainda não foram migrados para novas versões, tá? Só utilize versões mais antigas se, né, você estiver trabalhando em um projeto já existente e esse projeto exija isso. Utiliza aquela versão do Python que está sendo utilizada naquele projeto. Se não, utiliza a versão mais nova. Beleza? E aí, segunda pergunta, depende da sua preferência, tá? Então, qual versão do Python devo utilizar? Depende da IDE, desculpe, qual IDE devo utilizar, depende da sua preferência. Tanto para interpretador quanto para IDE, tá? O aconselhável é você analisar pelo tipo de projeto que você irá construir. Você vai ver aí que em Python tem diversas IDEs. E aí lá vai dizer, ó, essa IDE aqui é mais adequada para você construir um projeto web. Essa ideia aqui é mais adequada para você que está estudando inteligência artificial. Então, normalmente vai ter vários sites explicando, né, para qual caminho, né, você está utilizando e qual a ideia é mais adequada para aquele caminho, tá? Então, você vai escolher de acordo com o que você quer fazer, tá? Coloquei aí para quem está utilizando só o celular, e aí quem quer entrar na área tem que comprar um computador. Infelizmente, é uma notícia que eu tenho que dar a vocês: quem não tem, tem que ter um computador, porque facilita muito na hora de programar. Nem tudo que você vai querer construir, querer fazer, você vai conseguir fazer pelo celular. E aí o computador ele facilita, né, auxilia bastante, tá? Então, quem quer aí entrar na área, é interessante ter um computador para isso. Mas quem não tem ainda e quer estudar, né, tem aí uma versão do Python para Android, que é o que? Python. Eu não conheço para outros sistemas mobile, tá? Quem trabalha aí com a Apple, né? Não sei qual é o da Apple, não sei quais são para outros sistemas. Eu conheço para o Android. Para o Android tem o que Python, tá? Então, quem quiser aí dá para fazer pelo que Python, fazer alguns testes simples, tá bom? Link para download do Python, né? Tá ali a última pergunta, onde posso baixar? Tá aí. Então tem aí o www.python.org/downloads. Então você pode baixar lá o Python por esse link. E eu coloquei também lá no Drive uma versão do Python que tinha em minha máquina, tá? E eu coloquei lá para vocês também. Tranquilo? Aí vocês podem baixar aí, provavelmente nesse site aí deve ter a versão mais nova, né? Como eu falei para vocês, é interessante sempre utilizar a versão mais nova. Tá bom? Principais ideias. Essas ideias são ideias universais. Consideram elas nem como ideias, e sim como editores de texto facilitadores na hora de programar. Tá? E aí nós temos o Notepad++. Para quem tem máquinas bem basiconas, né, que não tem muito recurso de memória, não tem um processador tão bom e tudo mais, eu aconselho colocar essas ideias mais leves, né? Porque pode utilizar uma outra ideia com mais ferramentas, pode, não tem problema nenhum. Tem aí o exemplo PyCharm,
né? Tem ferramenta pra caramba, mas ela é pesada. Depende do seu computador, pode dizer que ele não suporte. Ou suporte, mas fique lento, né? Então, uma ideia simples, né? Dá para você fazer praticamente tudo. Como o Notepad++ e o Sublime Text, você consegue programar para diversas linguagens, como está aí no exemplo, ó, tá? Então, está aí mostrando aí, tá? Várias linguagens que elas podem ser utilizadas para vocês programarem, tá bom? Então, esse aqui é o Notepad++, eu vou mostrar hoje como é que utiliza ele, tá? Como é que trabalha com ele. Vocês vão ver que não é difícil, bem tranquilo trabalhar com ele. É uma ferramenta que vai lhe auxiliar na hora de programar, que aí ele vai dar a questão do autocompletar, vai mostrar onde é que iniciou, onde é que finalizou, uma estrutura, vai ter questão de facilitar, tem várias coisinhas simples, né? Não é nada de outro mundo. Tem IDS que tem, como eu falei para vocês, bem mais ferramentas, tá? Mas para esse nível agora, quem está trabalhando, é tranquilo, dá para trabalhar tranquilo com ele. Gibson, mas dá para trabalhar apenas com o terminal ou com o prompt de comando do Windows? Dá, sem problema nenhum. Terminal do Linux lá, você consegue programar em Python ou em qualquer linguagem sem problema algum. Basta você ter um nível de conhecimento mais avançado, né? Que pelo terminal não é tão simples, né? Você tem que dar alguns comandos para tudo que você faz, né? Então, dá para programar com terminal, dá para trabalhar com prompt sem problema algum. Mas eu prefiro que vocês trabalhem pelo menos com a ideia simples, que facilita aí na hora de você programar, tá bom? Então, vamos lá. Então, para quem programa, o Notepad tem suporte a diferenciação de comandos através de cores, isso facilita para mim, na hora de identificar. Um recurso muito usado em ambiente de programação, né, que é o IDE, ele já traz embutido o reconhecimento para linguagens, né, então tem aqui diversas linguagens que ele trabalha, mas se a linguagem que você usa não for, é possível personalizar também. Tem algumas pessoas que preferem o Sublime, tem pessoas que já trabalham com outras IDEs, vai de gosto. O que eu aconselho é você procurar, como eu falei, qual é o caminho que você vai seguir com o Python e pegar a IDE que seja mais adequada para aquilo que você vai estudar, tá bom? E aí eu vou falar isso várias vezes para vocês. Então, ó, justamente por causa da sua versatilidade ao lidar com diferentes linguagens de programação e arquivos de texto gigantes, o aplicativo é muito utilizado por programadores, analistas de banco de dados e vários outros profissionais ligados à informática. Claro que vocês estiverem na empresa, como eu falei, vocês vão utilizar IDEs mais poderosas, né, IDEs mais completas, isso é normal, tá? Lembrando que a IDE é só um facilitador, ele vai apenas lhe auxiliar, vai lhe ajudar para que você construa o algoritmo de forma mais tranquila, tá? E aí, como é que eu rodo um aplicativo do Python no Notepad++, né? Primeira coisa, a gente precisa entender que todo aplicativo em Python deve ser salvo com a extensão .py, né? Cada arquivo do seu computador, seja no sistema operacional Linux, seja no sistema operacional Mac, seja no sistema operacional Windows, seja no sistema operacional que for, ele tem que ter uma extensão, que é essa extensão que vai identificar qual é o programa adequado para abrir aquele arquivo, para executar aquele arquivo, tá? Então, vou criar o meu aplicativo em Python, ele vai ter aí a extensão .py, tá? Claro que vocês depois podem compilar esses arquivos, e esse aí é um conteúdo mais avançado, que vocês podem pesquisar, e aí transformar em outras extensões também, tá? Mas o formato principal, tipo de arquivo de Python, é .py. Fiz isso, agora deve ir no menu executar e clicar na opção executar. Então, tudo que eu fizer em Python, dentro do meu arquivo lá do Notepad++, eu preciso executar para ver como é que ficou, né? A gente vai usar o console, como eu disse a vocês, porque a gente está tendo uma base para que vocês tenham conhecimento de como programar em Python, tá? Então, ó, primeira coisa, vou abrir aqui meu Notepad++, aqui, ó, Notepad++, essa aqui é a telinha inicial. Vou vir aqui, ó, salvar o meu arquivo. Isso para qualquer linguagem, seja qualquer IDE, primeira coisa que você faz, salva o seu arquivo, para que você não perca aquilo que você está construindo. Fez alguma coisinha, dá lá, normalmente o atalho para salvar, Ctrl S, tá? Você vai lá e salva. Então, vou salvar, vou colocar aqui na área de trabalho mesmo,
Vou colocar aqui como aula 1. Ponto .txt, Gibson? Não, ponto .txt não. A gente já viu que é ponto .py. Então, aqui, ó, ou eu venho aqui e altero o tipo, aqui, ó, Python, e aí ele já colocou, ó, aula1.py, ou você poderia colocar também manualmente, que ele iria, né, trocar o ponto .txt, apagar e botar ponto .py. Tranquilo. Fiz isso, salvo, aula1.py. Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Essa minha IDE, ela não tem, né, um atalho para poder eu executar o que eu fizer em Python. Então, eu preciso configurar ela para que ela entenda como é que ela vai fazer para executar esse meu arquivo em Python. Normalmente, nas IDEs direcionadas para o Python, ela já faz isso, você não precisa configurar nada, tá? E aí, o exemplo que eu gosto de usar, o PyCharm, que é uma das mais utilizadas, você não precisa configurar, ela já vai vir configurada, você vai mandar executar, trio, acabou-se, ele vai lá e executa aquele comando que você colocou em Python, tá bom? Aqui, como ela não conhece, eu preciso dizer o caminho do Python. Lembra que eu falei? Tem que ter o Python instalado na máquina. Estou trabalhando com Windows, o Windows não vem com o Python instalado, então eu preciso instalar o Python, tá? Você precisa ir lá e colocar. E aí eu preciso dizer para ele, esse meu arquivo. E aí eu venho aqui, ó, em executar, já coloquei aqui para facilitar, porque é um caminho longo, né? Você vai colocar o caminho do arquivo Python, tá? E esse caminho eu vou encontrar aonde? Lá, ó, vou aqui abrir o meu documentos. Então, ó, tô aqui com meus documentos, ó. Você vai procurar, ó, esse arquivo aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, python.exe. Está lá instalado nos seus programas. Programas, Python, Python 37, Python.exe. Como é que eu faço para copiar esse caminho? Aqui na barra de endereço, ó. Clicou, ó, ele aparece, ó, c:/users, Gibson, app, date, local, programs, Python, Python 37. Copia isso aqui, joga aqui, e aí no final você coloca, ó, python.exe. Depois disso, dá um espaço e coloca essa função aqui que vai executar o pacote, tá? Então, ó, que comando é esse? Tá lá na aula, não precisa decorar não. Eu já coloquei lá bonitinho para vocês, ó. Lembrando, no seu computador pode estar um caminho diferente do que está aqui. Então, vai lá, pesquisa no seu computador e coloca o caminho adequado para o seu computador, tá bom? Lembrando outra coisa, tá? Normalmente, quando dá um Ctrl+C e um Ctrl+V, essas aspas aqui, elas ficam aspa diferente. Então, é bom vocês colocarem a aspa dupla manualmente, tá? Então, essa aspa dupla aqui, ó, que tá aqui dentro, ó. Tá vendo aqui, ó? Se você copiar e colar do meu slide, vai vir uma aspa dupla diferente. Então, apaga e coloca a aspa dupla manualmente, tá bom? Fazendo isso porque eu testei aqui, copiando e colando, e aí não apareceu a mesma aspa e deu erro, né? E aí eu fui lá, troquei a aspa, funcionou normal, tá bom? Então, ó, coloquei lá, o que é que eu vou fazer agora? Para que eu não esteja tendo que colocar toda vez, eu vou criar um atalho para executar. E aí eu venho aqui, ó, salvar, e vou criar um atalho, vou chamar de Python. Vou dizer que esse meu atalho é Ctrl, Shift, deixa eu ver se não tiver sendo utilizado, vamos ver se Ctrl Shift P. Conflito encontrado. Algum atalho já está usando esse aqui, Ctrl Shift P. Vamos colocar Ctrl Shift Y. Pronto, não tem ninguém utilizando Ctrl Shift Y, então o meu atalho vai ser Ctrl Shift Y. Toda vez que eu quiser executar o Python agora, basta eu utilizar o atalho. Vou dar um OK e vou mandar executar. Mandei executar, ele abre aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? O Python.exe, que é esse consolezinho aí, onde eu posso programar. Gibson, mas aí eu obrigatoriamente preciso programar nesse console? Não. Você pode criar o seu código aqui, executar, e aí ele vai mostrar o resultado aqui no console. Não tem problema algum. Se você quiser programar aqui no console,
Beleza, mas não precisa, tá bom? Então, ó, primeiro passo realizado. Já estamos aí com condições de criar nossos primeiros algoritmos em Python, tá bom? Tudo isso aí está descrito lá na aula, tá? Entra lá na sala Google, deixa eu colocar aqui para vocês de novo. Tá o código da sala Google. Para quem entrou depois. Obrigado, Matheus, por colocar aí o link. Então, o código da sala Google aí para vocês, e esse material está lá disponível, tá? Para quem quiser depois testar, quem quiser fazer o acompanhamento do que a gente viu hoje, tá bom? Lembrando que a aula está sendo gravada, depois vai estar disponível para vocês também. Então, ó, passo a passo está aqui, ó, dica, como salvar, está aqui, ó, mostrando para vocês, então, sem problema algum. E aí, conhecendo o Python, né? O Python oferece um recurso bem interessante chamado interpretador interativo. Nele podemos ir digitando os comandos e receber essa resposta em tempo real, que é aquele consolezinho que a gente executou aqui, ó. Tá? Que é esse consolezinho aqui, que é o nosso interpretador interativo, tá bom? E aí você pode colocar os comandos nele sem problema algum, tá? Diretamente nele você vai ter o resultado em tempo real. E aí, primeiro passo, né? Existe o que a gente chama de... alguns falam de... Primeiro código que você vai construir, né? Se você não construir ele, você cai numa maldição, né? A maldição que todos os professores passam para os alunos, que é a maldição do Olá Mundo. Não executou o Olá Mundo naquela linguagem, não aprende a linguagem, tá? Então, primeira coisa, aprendeu a linguagem, vai lá e cria o Olá Mundo, tá? Tem que criar o Olá Mundo, senão não aprende, tá? Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, algo super difícil. Vamos criar nossa primeira variável, vamos atribuir um valor para ela, que vai ser Olá Mundo, né? E vamos mandar imprimir esse valor, tá? Isso a gente pode fazer aqui, como eu falei para você, direto no interpretador, como a gente pode fazer aqui no Notepad, tá? Vamos criar aqui no Notepad, que fica mais fácil? Então, vou criar uma variável aqui em Python. Vou chamar ela de P de primeira variável. Nossa primeira variável, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre variável. Ela eu vou guardar o valor. Que valor? Olá mundo. Beleza? Toda vez que executar um comando, ponto e vírgula para finalizar ele, tá? Depende do comando, vai ter alguns comandos que não vai ter, né? Algumas funções que a gente vai trabalhar em Python que não vai ter ponto e vírgula, mas a maioria finaliza com ponto e vírgula. Beleza, declarei minha variável. Como assim? Isso já declarou a variável? Já. Em Python não precisa identificar qual é o tipo. Ele já identifica o tipo de acordo com o conteúdo que eu coloco dentro da variável. Então, como eu coloquei um texto, ele já sabe, opa, tem mais de um caractere, então isso aí é uma string. A gente vai falar daqui a pouco sobre os tipos de variáveis, tá bom? Então, ó, coloquei aqui uma variável e atribuí um valor. Inicializei ela com Olá Mundo. E agora eu vou mandar escrever. Comando em Python para escrever, ó, perceba aqui, ó, tá vendo o poder da IDE? IDE facilita. Coloquei um comando e já diz aqui, ó, o que é que você queria escrever? Já mostrou uma lista aqui de comandos para mim. Opa, é print, beleza, já mudou aqui a cor, ó, já ficou em azul. Então, isso que facilita, que é interessante trabalhar com IDE, porque vai facilitar para você algumas coisas. Então, ó, print o quê? Ah, eu quero imprimir o que tem dentro da minha variável. Tá aqui, ó, minha variável, já deu para mim, ó, imprimir o que tem da minha variável. Quero escrever, quero dar um comando de saída, quero mostrar algo. Então, tá lá. Perceba que aqui, ó, tá em vermelho o meu disquete, dizendo que eu não salvei. Tudo que fizer, salva, tá? Então, salvar e vou executar. Então, ó, executei. Poderia usar o atalho, né? Então, tá aqui, ó. Olá, mundo. Ele pegou o valor, olá, mundo, guardou na variável, que é uma variável, é um local que a gente vai armazenar um valor de forma temporária e que a gente pode alterar
no momento que a gente quiser, tá? Por isso que o nome variável, porque vai variando, vai mudando, tá? Então, ó, guardou o Olá Mundo em P variável e eu mostrei a mensagem, né? Eu mostrei o que estava dentro dela. Então, tá aqui, ó, Olá Mundo. Bem simplesinho, executamos nosso primeiro algoritmo. E aí a gente não cai aí na maldição do Olá Mundo, né? A gente vai escrever aí nosso primeiro algoritmo e aí vai colocar o Olá Mundo. Dúvidas até aí, pessoal? Tranquilo? Se ficar em silêncio, vou acreditar que estão sem dúvida. O S é de que tá tranquilo, né? Sim, né? Beleza. Então, vamos lá. Então, ó, entendendo o algoritmo. Então, no exemplo anterior, o que fizemos foi o quê? Criar uma variável, que chamamos de hello, no caso lá eu botei outro nome, né? No Notepad. Variável, quem coloca o nome é você que diz o nome que vai colocar. Agora tem que ser algo significativo para aquilo que você quer armazenar, tá bom? Então, ó, atribuir a ela um string, que no caso foi o hello world, só que eu coloquei em português, né? Olá, mundo. E aí chamamos a função de saída, que foi o print. E aí, para imprimir o quê? Para imprimir o conteúdo que estava dentro da variável hello. No caso da gente aqui, a variável a gente chamou de p variável. O nome que eu falei para vocês é o que você quiser. Você vai colocar algo significativo, tá? Atribuímos um valor, tá aqui, ó, nosso string, nossos caracteres. E aí, usei a função de saída, o print. Através do valor que está aqui, ele imprimiu o quê? O Olá Mundo. Beleza? Então, está tudo explicadinho. Meu material eu sempre coloco bem explicado para facilitar para vocês. Então, ó, se vocês quiserem depois, só é ler e aí está tudo tranquilo. Então, ó, isso tudo foi só para dar um gostinho, incentivar vocês a começar a utilizar o interpretador, né, utilizar a IDE. Então, vocês podem fazer isso mesmo que eu fiz no próprio interpretador diretamente, tá, sem problema nenhum, tá? E aí, antes de avançar, precisamos entender mais alguns conceitos. Vamos ver aí mais alguns conceitos para finalizar a aula de hoje, tá? Então, ó, o primeiro conceito de hoje, além dos que já foram vistos, é o conceito de variável. Então, Python é a linguagem de programação de forte tipagem dinâmica. O que isso quer dizer? Quer dizer que não preciso declarar tipos em Python. Ele interpreta automaticamente pelo valor que ele recebe. Então, ele dinamicamente vai receber o valor daquele tipo que eu colocar. Então, não preciso dizer que é uma variável do tipo inteiro, não preciso dizer que é uma variável do tipo real, não preciso dizer que é um string, não preciso dizer nada disso. Ele automaticamente já interpreta pelo valor que ele vai receber. Tá? Mas o que é uma variável? Quais as características de uma variável? Vou passar bem rápido isso aqui, porque a gente já falou. Então, variável, né, nada mais é do que um local, por isso que eu coloquei aqui, ó, essa imagenzinha, para vocês estarem lembrando, quando vocês forem pensar em variável, é um local onde você vai guardar algo, né, algum valor. Aqui, ó, várias caixinhas aqui, ó. Vamos imaginar que essas caixinhas que vocês estão vendo aqui, ó, são valores que vocês vão estar armazenando, tá? Pense nesse local aí, um ambiente, que você vai estar guardando algo, né? Lembrando que é algo que você vai guardar de forma temporária, tá? Então, de forma temporária. Vamos lá, Gleiton. Eu não vou criar uma variável sem atribuir algo. Preciso criar uma variável e dar algo. Nem que seja um valor nulo, um valor vazio, tem que colocar alguma coisa, tá? Não necessariamente precisa ser algo que o usuário digitou, tá? Como vocês viram, não foi algo que o usuário digitou que eu coloquei, né? Foi algo que eu determinei para o meu algoritmo, mas poderia, vou dar um exemplo já já, aonde o usuário, ele vai digitar alguma coisa, tá? E aí, de acordo com essa informação, ele pode gerar aí um algoritmo diferenciado, tá bom? Vai ver um pouquinho mais de variável, vai entender melhor isso aí, tá bom? Então, ó, variáveis são utilizadas para guardar valores que serão usados em um determinado momento da execução do nosso algoritmo.
tá? As variáveis são criadas através da atribuição e distribuídas pelo coletor de lixo, que é o que a gente chama de garbage collector. Então, vocês ouvirem esse termo aí, já sabem, é o coletor de lixo, quando não existe mais referência a elas, tá? Então, eu vou atribuir valores, depois o que é que o meu programa vai fazer, o que é que o meu Python vai fazer, ele depois destrói aquilo ali, não vai ficar lá guardado a todo momento, não vai ficar ocupando espaço dentro da minha memória, tá? Então, ele vai lá e vai removendo isso automaticamente, tranquilo? Então, esses valores que vão estar na variáveis, elas podem ser alterados e adicionados no momento que eu desejar. Normalmente, em Python, só para a gente entender um pouco melhor, a gente só cria a variável quando a gente necessitar, tá? É diferente de outras linguagens que a gente vai criando as variáveis, né, antes mesmo de construir o algoritmo, né? A gente declara logo as variáveis, depois vai estar utilizando eles lá na frente. Normalmente a gente vai colocando as variáveis de acordo com o que a gente vai necessitando, tá? Então, vou pensar em uma variável agora, vou lá e crio aquela variável naquela estrutura e aí utilizo ela, tá? Não precisa ser uma declaração, eu vou ter uma área só para declarar todas as minhas variáveis e agora sim eu vou começar a construir meu algoritmo. Não, tá? Não precisa fazer isso, não. Então, ó, exemplos aqui que coloquei, ó, de variáveis, tá? Então, ó, exemplo de var, é, tá? Eu tenho aqui o type var. O que seria isso aí? Vamos entender. Então, ó, nesses exemplos aqui, nesse exemplo, declaramos uma variável chamada var e atribuindo um valor de 5 a ela. Então, ela começou aí, então ela recebeu, né, inicializou com o valor de 5. A função type do Python é para verificar qual o tipo de variável. Então, se você executar essa estrutura aí, você vai ver que vai aparecer para você dizendo, ó, beleza, essa variável aí, ela é do tipo inteira, tá? Então, o meu algoritmo, ele já identifica, a minha linguagem, ela já identifica de acordo com o valor. Então, se eu colocasse isso mesmo naquela instrução que eu dei no exemplo, já não iria aparecer inteiro, tá? Provavelmente iria aparecer uma string. Então, é dessa forma que o meu computador, que é a minha estrutura, que é a minha linguagem, ela identifica, tá? Então, automaticamente, aqui eu coloquei essa função só para a gente saber o tipo, mas não precisa colocar não é obrigatório não, tá? É só para a gente compreender, tá bom? Algumas regras na criação de variáveis. Primeiro, utilize nomes significativos para as variáveis, de preferência nomes curtos. Por que nome curto? Porque facilita na hora de você digitar, facilita na hora de você lembrar dela, evita você escrever ela errada, né? Esquecer uma letra, trocar uma letra, né? Então, quanto mais curto e mais significativo for, melhor, tá? Nunca utilize nomes para variáveis começando com números. Aí eu coloquei aí exemplo, ó, 2 nome, 20b, 1, não pode, tá? Ele não aceita, a linguagem não aceita. Você tem que começar primeiro com as letras e depois os números, tá bom? Não utilize espaço e nem acento. Isso para nada que você programar, faça isso, tá? Isso em qualquer linguagem. Esqueça a questão de espaçamentos, esqueça a questão de acentuação, tá? Não pode utilizar caracteres especiais. Salve algumas linguagens que obrigatoriamente você precise. Vou dar um exemplo, o PHP. Você vai criar uma variável em PHP, você tem que colocar lá o cifrão, né? Então, é uma obrigatoriedade da linguagem. Mas em Python, você não utiliza, tá bom? Então, nada de acentuação, nada de caracteres especiais, nada de espaços, tá bom? Não utilize caracteres especiais também, como o asterisco, abre-chave, fecha-chave, né? Dentro de nome de variáveis, beleza? Em Java e Python e em algumas outras linguagens, letras maiúsculas são diferentes de letras minúsculas. Então, se você cria aqui, ó, essa variável aqui, ó, P minúsculo, V maiúsculo, e aí o resto tudo minúsculo. E depois você cria essa variável aqui,
essa variável aqui é diferente dessa. São duas variáveis diferentes. Ele reconhece o que é maiúsculo e o que é minúsculo, tá? Então, para ele, P variável com o V maiúsculo é diferente de P variável com tudo minúsculo. Então, as letras maiúsculas e letra minúscula, para ele, são coisas diferentes, tá? Então, tomar muito cuidado com utilizar aí caracteres com letra maiúscula e letra minúscula, tá? Caixa alta e caixa baixa, que a gente chama, tá bom? Aqui são só algumas dicas, tá? Isso eu preciso decorar? Não. Isso aí, quando você vai programando, vai aprendendo um pouco mais, você vai absorvendo e vai fixando isso na mente. Há vários tipos simples de dados já pré-definidos, como textos e números, tá? Inteiros, reais, complexos. Existe também os tipos que funcionam como coleções, sendo os principais listas, tuplas, dicionários. Tudo isso aí que eu estou falando pode ser um pouco grego agora, mas mais para frente vocês vão estar ouvindo esses termos e vão estar entendendo de forma melhor, tá? Não precisa decorar todos agora, não precisa aprender todos agora, tá? Com o conhecimento que vocês vão adquirindo aos poucos, vocês vão absorvendo tudo isso aí. E aos poucos vocês vão aprendendo tudo isso. Não precisa vir tudo de uma vez. Não tente absorver muito conhecimento. O que é que eu dou como dica? Aprende alguma coisa, vai lá e testa. Faz algumas modificações. Faz alguns algoritmos simples. Depois você pula para outro conhecimento. Aprende um pouquinho, vai lá e testa. Constrói alguns algoritmos simples. Vá fazendo e testando, vá fazendo e construindo, porque aí você vai fixando. Se você quiser aprender muito, só conceito, sua mente não vai fixar, tá? Então, como dica, aprende um pouquinho, pratica, tá? É a prática que vai fazer vocês conseguirem aí fixar esse conhecimento que vocês estão aprendendo, beleza? Então, ó, esses tipos eles podem ser aí o que a gente chama de mutáveis ou imutáveis. O que seria mutáveis? Que permite que um conteúdo da variável seja alterado. Tá? Aquela variável que a gente criou é do tipo mutável, a gente pode alterar o conteúdo a qualquer momento. Poderia trocar lá o Olá Mundo por, sei lá, curso de Python, GS curso. Eu posso alterar na hora que eu quiser. Mas existe também o que a gente chama de tipo imutável, que são aqueles que não permitem que o conteúdo da variável seja alterado. E aí eu coloquei o Python, ele não possui um tipo imutável. No caso, uma constante, que é o que a gente chama, tá? Tem várias linguagens, a maioria das linguagens, eu diria aí 80% a 90%, possui o que a gente chama de tipo imutável. O Python, ele não tem, tá? A gente pode simular, mas qualquer momento que o usuário quiser, ele pode alterar aquele valor, né? Você pode aí codificar meio que simulando que aquilo ali não deve ser alterado, mas pode ser alterado, tá? Porque o Python não possui esse tipo. Tranquilo? E aí nós vemos aí com os tipos de variáveis. E aí, como já falamos, em Python as variáveis trabalham de forma dinâmica, sem precisar declarar o tipo. Nesse caso, a variável assume o tipo de acordo com o valor, mas a gente precisa entender quais são os tipos que existem, tá? Então, nós temos o que a gente chama de inteiro, que é o int, para o nosso Python, que é o momento que a gente coloca um valor numérico sem casas decimais. Perceba aqui, ó, 27 não tem casa decimal. Nós temos o que a gente chama de real, que é o ponto flutuante, que seria o tipo float, aonde a gente possui agora, ó, um número, agora com casas decimais. Lembrando, casa decimal para a linguagem não é vírgula, é ponto. É diferente do sistema decimal que a gente possui aqui no Brasil, tá? A gente colocaria aqui no Brasil, seria 36,5. Para as linguagens de programação, não existe 36,5, existe 36,5, tá? Então, o divisor aí seria o ponto, beleza? Então, em Python, além dos números inteiros, também existem números longos, que têm a sua dimensão arbitrária e são limitados pela memória disponível. O número inteiro convencional precisa ser convertido em número inteiro longo. O próprio interpretador converte automático. O que é que acontece? Os números inteiros ele tem um limite de valor que eu posso colocar dentro da variável. Em algumas linguagens, eu preciso declarar esse tipo, e aí, se eu precisar de um número maior do que suporte, eu preciso declarar um tipo
inteiro, que a gente chama de longo. Python não precisa fazer isso, não é dinâmico? Então, se em algum momento eu coloquei um valor muito grande que não cabe no inteiro comum, ele logo vai transformar aquilo ali em outro tipo, que é o inteiro longo, tá? Então, ele vai conseguir armazenar. É como se eu tivesse uma caixinha, tem uma caixinha pequena, mas aí dentro dessa caixinha eu quero colocar algo muito grande, não cabe dentro dela. Tá aqui minha caixa, não cabe dentro. Então, o que é que o Python vai fazer? Ele vai pegar uma caixa maior e vai dizer, opa, é algo grande que você quer adicionar. Então, vou pegar uma caixa maior para colocar aquele objeto grande, tá? Então, ele vai trazer para você um local para poder armazenar aquele valor maior, tá bom? Isso de forma automática. Mas, podemos também converter tipos de variáveis em outro, tá? E aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Convertendo um tipo numérico real para número inteiro. Bastaria eu colocar aqui, ó, int, e dentro do parênteses o valor que eu quero converter. Então, ele vai retirar a casa decimal e vai transformar isso aí num número inteiro. Como do mesmo jeito, ó, se eu quisesse converter um número inteiro para um tipo aí real, um tipo de ponto flutuante. Então, ele colocaria aqui casas decimais, tá? Então, eu posso fazer essas conversões. E essas conversões, em alguns momentos, vão ser aí necessárias, tá? Vou dizer aí já já em que momento seria necessário e obrigatório fazer essa conversão. Ó, nós temos também o que a gente chama de texto, que é o nosso string. Desculpem. Um string é um tipo de variável com o objetivo de armazenar texto. Essas variáveis são imutáveis. E como não é possível adicionar, remover ou modificar algum caractere de uma string, é necessário criar uma nova string, tá? Então, eu não posso alterar os caracteres do string. Em algumas linguagens você consegue fazer isso, né? Alterar os caracteres, modificar a posição daqueles caracteres, né? Em Python eu não consigo, tá? Um string padrão segue o padrão que a gente chama de Unicode, que suporta acentos e caracteres especiais, tá? Isso eu digo porque tem algumas linguagens que a gente precisa dizer que a gente vai utilizar caracteres especiais. Aqui em Python a gente não precisa fazer isso. A inicialização de um string pode ser com aspas simples ou duplas, em várias linhas consecutivas, desde que ela esteja entre 3 aspas simples ou dupla. Ou sem expansão de caracteres, como, por exemplo, aí nós temos aí o barra N, né? Então, o barra seria aí para eu quebrar uma linha, né? Seria uma expansão de caracteres. É eu dizer, ó, beleza, coloca aí no meio desse texto aí uma quebra de linha, para ele pular para a próxima linha. Né? Você pode aí utilizar aí também alguns caracteres que a gente chama de barra invertida, tá? Então, ó, podemos usar o sinal de igual para atribuir um texto a uma variável, como a gente já viu também, né? E aí, para o Python, tanto faz eu colocar aspas simples, como eu falei, ou aspa dupla. É diferente de algumas linguagens que aspa simples é quando tiver somente um caractere, aspa dupla é quando tiver mais de um caractere. Não tem essa regra aqui no Python, tá? Então, você pode trabalhar ou com aspa simples ou com aspa dupla, sem problema algum. Lembrando, sinal de igual é atribuição. Eu estou dizendo que algo vai receber algum valor, tá? Se eu quiser comparar, aí eu utilizo um sinal de dois iguais. A gente vai falar isso aí sobre isso amanhã, tá bom? Então, ó, com as funções que aprenderemos hoje, conseguiremos criar nossos primeiros algoritmos em Python. Mas que funções são essas? Que a gente chama de função de entrada e saída. E aí, logo, logo, estaremos trabalhando funções mais complexas, como utilizarmos nossos algoritmos e quase que darmos autonomia, né? Na última aula, na terceira aula, vamos ver aí o que a gente chama de estruturas condicionais. Função de entrada e saída. Função de entrada de dados refere-se à entrada de dados do mundo externo para o mundo digital. É dessa forma que enviamos informações para dentro das nossas aplicações. Então, é dessa forma que o usuário vai passar algo para o computador. Função de saída de dados refere-se à forma que o computador usa para nos apresentar algo, seja exibido, impresso ou armazenado. Neste caso aí, os dados podem ser exibidos ou impressos em forma legível para o ser humano. Então, é a forma que o computador vai mandar algo para o usuário, tá bom? Então, a entrada é do usuário para o computador, saída é do computador para o usuário.
Quais são as funções que utilizaremos durante nossas tarefas? Temos aí o print e o write para saída de dados. O print serve para imprimir os argumentos passados. Então, no terminal, foi o que a gente fez lá, imprimindo aquela variável, imprimindo o valor da variável. E o write é utilizado quando trabalhamos com dados em arquivos, que não é o nosso caso. A gente não vai trabalhar com dados em arquivos. Mas, caso vocês forem mais a fundo do Python e aí quiserem aprender como trabalhar com arquivos, que eu acho legal, né? Depois vocês estudarem um pouquinho mais, aí vocês vão utilizar para escrever o write. Que aí você não vai estar escrevendo para o usuário, você vai estar escrevendo no arquivo. Tá? Então, quando você quiser gravar no arquivo, você vai usar o write. A função print pode receber vários argumentos separados por vírgula e imprimir no terminal. O que seria isso? Eu poderia colocar texto, variáveis, texto, depois variável, variáveis, variáveis. Poderia colocar várias coisas, resultado de operações. Né? Eu poderia juntar vários argumentos e separá-los eles para imprimir tudo de uma vez só. Não tem problema. Dentro dos argumentos que o print pode receber, existem 3 parâmetros que são passados ao final com as palavras-chave CEP, END e FILE. É obrigatório? Não, tá? Mas vocês podem utilizar esses parâmetros aí. Você normalmente não vê esses parâmetros porque eles já têm valores pré-definidos. Por isso que eu disse, não é obrigatório. Se você não colocar, ele vai usar os valores pré-definidos. Tá bom? Então, ó, tá aqui os 3 parâmetros, tá? Então, o CEP, o valor padrão do CEP é um espaço em branco. Quando 2 ou mais argumentos são passados para a função print, CEP coloca entre eles um espaço em branco. Então, se eu tivesse um valor de texto mais uma variável, separados por vírgula, automaticamente o CEP colocaria aí um espaço entre os valores. END, o valor padrão de END é uma nova linha, seria como se a gente tivesse colocado um comando de barra invertida, que seria o barra N, e por isso que sempre a função print adiciona uma nova linha depois de imprimir tudo que ele foi passado. Então, se eu tivesse vários prints, né, dentro do meu algoritmo, vários conteúdos estariam um abaixo do outro, automaticamente ele colocaria. Isso se eu desejar, né? Se não, eu posso alterar esses valores pré-definidos, tá bom? O file, esse é o padrão que define onde será impresso os argumentos passados para print. Seu valor padrão é definido por sys stdout, que seria aí um sistema de arquivo, né, de saída. Então, o fluxo de saída padrão, que normalmente é o terminal. Então, como fluxo de saída padrão, a gente viu que foi executado lá no terminal, né? Foi colocado dentro do terminal. Mas aí podemos alterar esse valor para especificar um arquivo, por exemplo, tá? Então, se eu quiser colocar dentro de um arquivo, estiver estudando aí a questão dos arquivos que eu falei, eu poderia alterar o valor de file, tá? Então, em vez de escrever no terminal, eu quero que escreva no arquivo, tá bom? E aí eu coloquei um exemplo para vocês armazenarem alguns valores de anos e formatar os dados de saída, alterando aí, utilizando o CEP, o END, no programa. Então, criei aí um exemplo chamado anos.py, e aí inseri uma linha no topo do programa conhecida como shebang, tá? E aí, em linguagens interpretadas, ela especifica o local do interpretador que irá executar o programa. Então, tá aqui o exemplo, tá? Coloquei aqui, ó, primeiramente, um comentário. Seria um comentário. É algo que é colocado dentro do algoritmo e não é executado, tá? Isso não fica visível para o usuário. Então, coloquei aqui, ó, alterando os valores de CEP e END na função print. Atribuir aqui, ó, alguns valores, aqui as variáveis, ó, variável ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 e texto. Atribuir alguns valores. Mandei imprimir uma mensagem, ele vai imprimir o texto, então, imprimir no console, alterando o valor de CEP. Depois, eu separei, ó, colocando vírgula, ano 1, vírgula, ano 2, vírgula, ano 3, vírgula, ano 4, vírgula, e aí utilizei aqui, ó, o separador, alterando o valor padrão. Lembra que eu disse que o valor padrão de CEP é um espaço. E aqui eu troquei o valor padrão do CEP. Então, você vai ver que em vez de espaço vai aparecer 3 tracinho maior que, como se fosse uma setinha, né? Meio que eu desenhei uma setinha para vocês visualizarem. E aí eu alterei aqui, ó, no último print também alguns outros valores, ó.
ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, coloquei o CEP e coloquei aqui, ó, como end, 3 pontinhos, depois uma quebra de linha. Então, eu estou alterando aqui o valor de end, estou dizendo, ó, em vez de você utilizar o valor padrão de end, coloque 3 pontinhos e quebre uma linha no final, tá? Então, ó, desse exemplo aí, depois eu quero que vocês testem, tá? Porque senão não vai dar tempo de a gente ver tudo. Testem isso aí, com mais calma, e vejam o que é que vai aparecer para vocês, tá bom? E aí, a nossa última função, que é a função de entrada de dado, que é o nosso input. Então, faz uma pausa no programa e espera uma entrada do usuário pelo terminal. E aí, para ler a entrada do usuário, a função input espera que, após digitar a entrada, o usuário aperte a tecla Enter. E após isso, o input lê esse dado de entrada. Então, o input é o momento que o usuário vai digitar no teclado e ele vai receber, o nosso computador ele vai receber aqueles valores, tá? Então, é através do input que ele vai receber aí esses valores. O que é interessante que eu coloquei aí, ó? Esse dado de entrada, ele vem aí como uma string, tá? E aí, se você quer que você receba esse valor com outro tipo, então, o que ele digitou, vamos imaginar que está digitando um número, e aí eu quero que ele não venha esse número em formato de string, eu quero que ele venha um valor decimal. Então, você vai precisar converter isso aí, porque tudo que você digitar no teclado, para o Python, é uma string, é um caractere, tá? Então, se é um caractere, se você precisar fazer um cálculo matemático, você vai precisar converter aquilo ali em um número, tá? Beleza? Então, ó, vamos imaginar aí que queremos somar os números recebidos pelo teclado do usuário, no caso aí, com 20, tá? Então, quero somar um valor numérico com o número 20. Então, o algoritmo ficaria como? Tá aqui, ó. Colocaria uma variável, que eu chamei de num, tá? Mas poderia ser o número, o nome que você quiser, poderia escrever número mesmo, tá? Mas, como eu disse para vocês, é interessante a gente colocar um nome curto, né? Mas que seja significativo. Então, ó, num recebe, lembrando que o sinal de igual aqui é para dizer que estou recebendo, então ele recebe. E esse int aqui é para converter o que está sendo guardado pelo comando input. Então, o input, ele vai pegar lá, vai buscar o que tem no teclado, tá? E vai guardar. Só que lembrando que isso vai vir em formato de texto. Então, se eu quero um número, eu vou lá e converto para aquele formato que eu desejo. No caso aqui, eu converti para um número do tipo inteiro, tá? Então, tá lá, ó. Int, parênteses, input, e dentro do input eu coloco a frase que eu quero que apareça para o usuário, que no caso aqui é digite um número. Fiz isso, vou mandar escrever o resultado. Eu não quero que some esse número com 20, então tá aqui, ó. Print, o valor digitado mais 20 é, e aí eu mandei somar, ó. Vamos ver como é que isso ficaria lá, ó. Vou apagar isso aqui. Colocar aqui, variável num recebe int, que eu quero converter, né? A gente começar, abre um parênteses, finaliza ele para não esquecer, tá? E aí eu vou colocar aqui o meu input. Tá? Abre parênteses, fecha parênteses. Vou colocar o texto que eu quero que apareça para o usuário. Digite um número. Então, o usuário vai visualizar esse texto aqui. Digite um número. Beleza, já peguei esse valor. O que é que eu vou fazer? Vou mostrar o resultado. Int, o número digitado mais 20. Lembra? Separador, vírgula, ele vai concatenar o texto que eu digitei, concatenar e juntar, tá, pessoal? Com o valor que eu quero que apareça. Então, no caso aqui, seria o número mais 20, então vai ser num mais 20. Então, o que eu guardei aqui na minha variável, ó, num mais o valor de 20. Fechei, finalizei. Salvei, executei.
Então, ó, tá aqui, ó. Digite um número. Vamos digitar, sei lá, 5. Então, ó, o número digitado mais 20 é 25. Então, 5 mais 20, 25. Então, ele já fez aí a soma e mostrou a soma aí para mim. Dúvida, pessoal? Tranquilo?